Esta é a história do dia da Rádio Observador. O não da Lituânia a Putin poderá ter consequências? На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Esta é a voz de Nikolai Patrushev. É um dos homens de Vladimir Putin. O antigo elemento do KGB é agora o secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Nesta declaração feita em Kaliningrado, deixa uma ameaça e citamos: На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. A Rússia vai reagir a estes atos violentos. As medidas de resposta estão a ser pensadas e vão ser tomadas em breve. As consequências vão refletir-se negativamente sobre o povo da Lituânia. На население Литвы. Kaliningrado é um pequeno pedaço russo entre a Polónia e a Lituânia, com um porto no Mar Báltico. Algumas mercadorias russas chegam à cidade através de uma linha ferroviária que atravessa o território lituano. Ao abrigo do quarto pacote de sanções imposto pela União Europeia à Rússia, Vilnius proibiu a passagem de carvão, metais e materiais de construção. Moscovo responde com ameaças a um país que é membro da NATO e da União Europeia. Quais as consequências deste novo foco de tensão entre a Rússia e o Ocidente? Hoje vou conversar com Sandra Fernandes. É professora na Universidade do Minho, especialista nas relações entre a União Europeia e a Rússia. Bem-vinda, professora Sandra Fernandes. Olá, Ricardo. Podemos começar por explicar como Königsberg se transforma em Kaliningrado? Este pequeníssimo território, de facto, tem vindo a estar no centro da conturbada história dos impérios europeus e finalmente estabiliza-se como um território soviético e agora russo, depois da Segunda Guerra Mundial, sendo um dos ganhos territoriais de Moscovo face a uma Alemanha predadora. E, a partir de então, Königsberg passa a chamar-se Kaliningrado e a ser incluído no território da União Soviética, que depois da sua implosão em 1991, fica na mesma com este território, embora sem continuidade terrestre com ele, não é? Fica um exclave face ao território russo, mas não deixa de ser uma das 46 regiões da Rússia, um oblast, que aliás tem a alcunha de Pequena Rússia. E é um exclave ou enclave? As duas coisas, Ricardo. E, na verdade, o mais correto será colocar o prefixo semi, não é? É um semi-enclave ou um semi-exclave. Passo a explicar o porquê. Porque, repara, é um território que, quando se dá a implosão da União Soviética, fica, de facto, como um semi-exclave, no sentido de não estar ligado territorial, de forma terrestre à Rússia, mas tem um acesso ao Mar Báltico, ou seja, pelo acesso marítimo continua a aceder, não é, à zona de São Petersburgo, não é? Ali no fundo, não é? Na parte leste, no fim do Mar Báltico. E é um semi-enclave a partir do momento em que os seus países vizinhos, Polónia e a Lituânia, com fronteira direta com este território, passam a ser membros da União Europeia e da NATO. E, portanto, é um país que fica, se quiser, em vez de enclave ou semi-enclave, ensanduichado, não é? O semi fica porque não perde o acesso ao mar, mas é um enclave porque é uma espécie de ilha russa no meio, não é, da própria União Europeia e da NATO, com a adesão da Lituânia e da Polónia. Estamos a falar de um pequeno pedaço de terra na Lituânia, no território da Lituânia, com saída para o Mar Báltico. Já explicou, então, que Kaliningrado passa para mãos soviéticas no final da Segunda Guerra, em 1945. Com o fim da União Soviética e a independência da Estónia, da Letónia e Lituânia, dos chamados Estados Bálticos, que tipo de acordo é que foi estabelecido com Vilnius para garantir o acesso da Rússia a este pedaço de Rússia na Lituânia? É verdade, este pedaço de Rússia, Ricardo, não é na verdade 0,1% do território da Rússia, que de repente
por ficar em estatuto de semi-enclave, ganha uma relevância, enfim, renovada e muito rapidamente, no período que refere, não é, de 1991, quando a Lituânia, que tem fronteira direta com Kaliningrado, não é, muito rapidamente colocam-se duas questões. Que a Rússia reconheça as fronteiras da Lituânia, nomeadamente, não é, na fronteira com Kaliningrado, que é uma fronteira direta com a Rússia, e a preocupação central e primeira vai ser, de facto, a permissão, não é, de liberdade de trânsito, de circulação de pessoas e mercadorias do território de Kaliningrado através da Lituânia, que é aqui o principal país de trânsito para aceder à Rússia. E rapidamente esses acordos vão sendo firmados e voltam a ser novamente importantes a quando da adesão em 2004 da Lituânia ao espaço Schengen, através da sua adesão à União Europeia, e são negociados novos acordos em que a União Europeia toma parte, que facilitam, não é, que garantem o trânsito entre a região de Kaliningrado e o resto da Federação da Rússia. E é por isso que a questão de hoje é tão importante, porque mexe, não é, com estes acordos firmados em 2002. Exatamente. Agora, a Lituânia proibiu o trânsito de mercadorias para o enclave russo de Kaliningrado. O transporte de carvão, metais, materiais de construção está vedado e o governo de Vilnius, até pela voz do ministro dos Negócios Estrangeiros, Gabrielis Landsbergis, diz que está a cumprir as sanções impostas pela União Europeia. So I think that there was some false information, not for the first time, announced by the Russian authorities, but I'm glad that we have a chance to explain this. Em Moscovo, o porta-voz do Kremlin, um homem muito próximo de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, fala de uma violação dos acordos sem precedentes. Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Professora Sandra Fernandes, Vilnius pode assim cortar a linha de ligação do enclave à Rússia? Bem, uma vez que a via ferroviária, que é isso que está em causa hoje, não é? Que é a circulação por comboio, não é? De mercadorias, de algumas mercadorias em particular, não é? Não todas, mas mercadorias importantes para, enfim, a economia de Kaliningrado. Sim, a Lituânia tem esse poder, uma vez que a via férrea passa pelo seu território. E a reação da Rússia mostra o quão importante tem sido para a Rússia, enfim, este território, não é? No sentido de garantir à Rússia também alguma projeção e uma espécie de direito decisório na sua vizinhança, não é? E isso tem sido muito importante para as reivindicações de Moscovo e percebemos a importância do trânsito, como eu dizia, por ter sido, aliás, um dos primeiros acordos que foram sendo firmados com a Lituânia, precisamente para garantir que a adesão da Lituânia à União Europeia não ferisse, não é? Não punha em causa esse direito de passagem. Exatamente. Mas quando a Lituânia diz que aplica as sanções, na verdade é o quarto pacote de sanções adotados desde o início da guerra na Ucrânia a Kaliningrado, é verdade, não é? A previsão é que cerca de 50% das importações que estão previstas em direção a Kaliningrado fiquem afetadas, e aliás o próprio alto representante para a União Europeia, para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, também já veio afirmar publicamente nestes 2 dias de crise que de facto a decisão não é uma decisão unilateral da Lituânia, é uma decisão do Bloco Europeu, não é? Portanto, há guidelines, há orientações da Comissão Europeia, e é isso que a Vilnius está a aplicar. No entanto, não deixa de existir aqui um pano de fundo específico a este Estado-membro da União Europeia, que é um pano de fundo de desconfiança crescente face ao território e de uma espécie de ameaça, não é? Ao facto da Lituânia ter um território muito aberto face à Rússia e, aliás, que levou a própria Lituânia a abandonar um acordo de 2009 sobre precisamente o trânsito entre fronteiras, não é? Precisamente com as suas preocupações crescentes, não é? Face a essa abertura do seu território relativamente à Rússia. E, portanto, mesmo apesar de Vilnius ter decidido construir novos pontos de passagem, não é? De Kaliningrado via a Lituânia, não deixa de ser verdade que esta preocupação crescente existe e que
que, portanto, a aplicação das sanções também está em sintonia com uma preocupação nacional mais específica da própria Lituânia, que tem a fronteira direta com Kaliningrado. Mas a relação, desde 1945, a relação entre a Lituânia, Kaliningrado, Moscovo, tem sido como? Tem sido pacífica? Bom, desde 1945 a 1991, período da Guerra Fria, a Lituânia era uma das repúblicas socialistas soviéticas e, aliás, em termos estratégicos do poder naval da União Soviética, havia ali um maior equilíbrio, não é? Porque desde que a Rússia perdeu os Bálticos, Kaliningrado passou a ser, não é, a sede do comando naval da frota do Mar Báltico, por simples razão que os seus têm portos desimpedidos de gelo, não é, durante o inverno, que não é o caso, por exemplo, da região de São Petersburgo. E, portanto, depois da desintegração da União Soviética, a partir da independência da Lituânia, é que nós temos aqui, de facto, tendências muito evolutivas da forma como a Lituânia tem visto a sua relação com a Rússia através da relação com o semi-enclave, esclavo de Kaliningrado. E, apesar de ter existido dinâmicas cooperativas, reparem, chegou a ser visto Kaliningrado como uma espécie de Hong Kong do Báltico. Ou seja, pensou-se que podia ser ali mesmo um projeto piloto para quê? Para, numa perspectiva regional, não é, trazer prosperidade a toda a região, incluindo Kaliningrado. Só que a evolução da Rússia, não é, sob a liderança de Putin, veio alterar radicalmente este potencial, não é, de Kaliningrado servir de um projeto piloto à aproximação entre a União Europeia e a Rússia e passou a ter exatamente um papel contrário, em que Kaliningrado começou a ser a ponta de lança da prevalência das preocupações securitárias no Báltico e em relação à Rússia, sendo que a Lituânia, na linha da frente, não é, começou também a reagir àquilo que percebeu ser a remilitarização do enclave de Kaliningrado. E por falar na questão militar, houve nos últimos tempos também um reforço da presença militar russa naquele território, quer em termos de número de homens, quer de armamento pesado, não é? Exatamente, portanto, são essas duas vertentes que, enfim, têm vindo a ser observadas. Se depois de 1991 houve uma redução muito drástica dos efetivos militares, observamos sobretudo desde a anexação da Crimeia em 2014 um movimento precisamente inverso. Digamos que no ponto mais baixo, não é, da militarização da desmilitarização de Kaliningrado, a Rússia tinha cerca de 10 mil efetivos, tem hoje novamente muitos mais efetivos, cerca de 30 mil, e de forma muito crescente. Também do ponto de vista da capacitação militar, aquilo que é mais assinalável é a instalação de mísseis de médio e curto alcance, mas de forma mais significativa, mesmo antes da guerra começar, a 8 de fevereiro deste ano, a Rússia instala uma capacidade com um míssil hipersónico chamado Kinjal, não é, que tem aí uma capacidade de longo alcance, 2.400 km, juntamente com os aviões de caça que os podem lançar, os MiG-314, e esses mísseis potencialmente podem destruir todo o sistema antimíssil americano na Polónia, por exemplo. E esta inversão da relação de forças no Báltico a favor da Rússia é operada através do enclave de Kaliningrado, não é? Daí podemos claramente falar de uma remilitarização deste enclave. E essa distância de alcance desse míssil consegue, por exemplo, atingir França, Itália? Sim. Todos os países europeus, ocidentais, com exceção aqui do nosso canto ibérico, que ficaria, enfim, em teoria, fora do alcance dos Kinjal. E no início do episódio ouvimos Nikolai Patrushev, em Kaliningrado, o aliado de Putin responsável pelo Conselho de Segurança russo, ameaçar Vilnius. Que tipo de ameaça é esta, professora? Estamos a falar de uma possível retaliação diplomática / económica por parte de Moscovo ou aqui de um ataque militar contra um membro da NATO? Certo. Eu até acrescentaria, Ricardo, que Patrushev fez esse discurso
Em Kaliningrado, ou seja, ele Exatamente. enfim, faz a expressão, deu-se ao trabalho, não é, de apanhar um avião e de ir até Kaliningrado, não é? Ele é uma figura importante, ele faz parte do Conselho de Segurança da Rússia, não é? Portanto, é considerado um dos próximos do presidente Putin. E ele disse que, portanto, além das palavras que muito bem referiu agora, que iria discutir a segurança no noroeste da Rússia. A guerra verbal do lado russo, não é? Que entretanto também se faz do lado ocidental, é anterior, não é? Já existia, não é? É agora retomada no âmbito desta aplicação das sanções pela Lituânia, do pacote de sanções da União Europeia, mas não deixa de facto de ter que ser lida à luz, não é? Do momento atual da guerra na Ucrânia, em que o perigo da escalada, ou seja, o perigo da guerra, não é? Tomar outra dimensão mais global e até com armamento não convencional e tendo eu referido, não é, que a capacidade dos mísseis que estão localizados em Kaliningrado podem ter ogivas nucleares, não é? Podem ter essas cargas não convencionais, volta a colocar aqui o perigo da escalada. Como interpretar as palavras de Patrushev? Bem, cruzando com as palavras do porta-voz do Kremlin, Peskov, temos aqui um anúncio que a Rússia vai tirar uns dias, não é, para pensar na resposta. Bom, e espera-se que a resposta seja proporcional, não é? Estamos aqui a falar de sanções de caráter económico. Não é? Estamos a falar de uma linha férrea, não é? Para já. Exatamente, e de produtos identificados, não é? E que, portanto, não cheguemos, digamos assim, ao perigo da Rússia interpretar esta aplicação das sanções como um ato de guerra, não é? Que é isso que subentende, não é, as palavras de Patrushev. Mas entender que Kaliningrado, de facto, na perspectiva russa, na visão russa, apesar de ser um território minúsculo à escala, não é, daquilo que é a imensidão da Rússia, tem uma importância fundamental, não é? Apesar de ser periférica, aliás, tanto para a União Europeia como a Rússia, com esta guerra na Ucrânia, voltou a ser uma espécie de refém geopolítico, ou seja, voltou a ser muito e todos acordamos para este pedaço de território agora com a guerra, não é? Exatamente, quer dizer, o cidadão comum, com certeza, e com toda a naturalidade, não é? Nem devia fazer ideia que existia, não é? Este Kaliningrado que Moscou joga sempre como uma carta face à NATO, não é? E eu queria também sublinhar esta questão aqui da NATO, porque também, neste momento, se olharmos para a forma como a bolha informativa na Rússia está a tratar esta crise é pintada da seguinte forma: a NATO manobra, não é? Por trás da Lituânia, para provocar uma terceira guerra mundial. Não é? E, portanto, esta cartada que Kaliningrado, não é? Da forma como Moscou joga esta carta de Kaliningrado, cria, de facto, um sentimento de grande vulnerabilidade nos seus vizinhos, ampliado agora, não é? Num contexto de guerra aberta, não é? Com a Ucrânia. E, portanto, estamos neste ponto em que uma questão, não é? Uma sanção de natureza económica tem uma repercussão geopolítica enormíssima, não é? E que pode eventualmente ser, enfim, instrumentalizada por Moscovo, no caso de ser intenção de Moscovo escalar a guerra, passar para outro tipo de confrontação, de beligerância. Muito obrigado, professora Sandra Fernandes. Muito obrigada, Ricardo. Sandra Fernandes é professora na Universidade do Minho. É especialista nas relações entre a União Europeia e a Rússia. Em 2005 recebeu o prémio Jacques Delors por uma investigação feita nesta área. Esta foi a história do dia. Participaram também neste episódio Larissa Tovmazian, que ajudou nas traduções do russo. Podemos ouvi-la no podcast da Rádio Observador, A Guerra Traduzida. E ainda Pedro Gruner, que ajudou na pesquisa. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.